Salve galera, galerinha aí do xadrez. Vamos continuar aqui a playlist dos 1500 aos 1700 no chess.com, jogando partidas rápidas. Nesse exato momento estamos com 1604 pontos de partida. Vamos jogar agora contra um jogador da Indonésia. Vamos aí, vamos ver o que esse jogador tem a mostrar. Vamos ver se ele é forte o suficiente para dar um bom trabalho aqui na partida, uma boa lição de xadrez, certo? Ele fez E4, agora eu joguei C5, abertura, E4, a famosa ataque dos loucos, né? E simplesmente fiz defesa siciliana. Ele jogou agora cavalo F3, eu joguei meu D6 na posição. Ele jogou agora cavalo C3, eu joguei meu cavalo F6. Ele jogou bispo agora em B5 dando cheque, eu jogo meu bispo D7. Ele simplesmente joga peão, olha só que jogador ousado, agressivo. Fez E5 atacando o meu cavalo e atacando o meu peão de D6. É um maluco mesmo, aqui eu tomo, né, o peão dele de E5 e ele vem com o cavalo. Olha só que cavalo ousado também, né? Cavalo E5 atacando meu bispo aqui, bispo atacando. Nossa, tá difícil. Simplesmente eu tomo o bispo dele em B5 na posição. E ele fez um lance que eu achei meio esquisito aqui. Ele jogou simplesmente dama F3. E por que ele não capturou aqui meu bispo de volta? Eu não entendi. E simplesmente eu voltei meu bispo atacando a dama dele, né? Bispo C6 atacando a dama dele. E isso aqui, rapaziada, isso aqui é um erro crasso de tática. Por quê? O que na cabeça dele ele esperava aqui? Ele achava que com esse lance aqui, de alguma forma, meu bispo, sei lá, não sei o que ele esperava. Eu acho que ele esperava entrar aqui, ó, pegando a minha torre. Eu cometia também esses erros falhos, né, quando eu tava no rate de 1400, 1500, 1600. Eu achava que o lance ia dar certo. Quando eu ia ver, dava ruim, né? E eu acabava perdendo partidas por conta disso. Então tomem cuidado quando vocês forem fazerem determinados tipos de tática, porque isso pode complicar muito, muito, muito o seu jogo, entendeu? Sempre tomam muito cuidado, analisem bem, vejam o que vocês vão fazer para vocês não cometer gafes como essa daqui, né? Agora ele capturou com o cavalo em C6. Eu venho com o meu cavalo C6 e aqui eu tenho uma peça mais inteira brincando, sem muito esforço. Ele faz o roque pequeno, eu simplesmente faço meu E6 na posição. Ele faz agora D3 na posição, eu jogo meu bispo D6. Geralmente eu jogaria um fianchetto, né? Faria G6, que eu já até falei em outros vídeos que eu amo o fianchetto, né? Pra mim esse bispo aqui é o melhor bispo do tabuleiro de xadrez, assim, disparado. E eu geralmente faço o fianchetto, jogo meu bispo em G7. Mas aqui, como eu tinha uma peça a mais, falei, quer saber, vou pro ataque. Não preciso ficar na defesa com as peças negras, não. Vamos pro ataque. E joguei meu bispo D6 aqui. Ele jogou o bispo dele em G5, atacando meu cavalo. Agora eu volto o meu bispo para tentar defender um pouquinho, né? Bispo E7 para proteger a posição. Ele joga a torre E8, E1 na verdade, né? Eu fiz meu pequeno roque. E agora ele joga dama G3, eu simplesmente tiro meu cavalo atacando a dama dele, cavalo H5, né, e dando descobertinha no bispo dele. Agora ele é forçado a troca, ele troca aqui nessa posição. Até cogitei em tomar aqui, né, mas se eu não me engano eu não fiz isso. Eu simplesmente tomei em E7. Esse lance aqui ele é interessante, né, porque eu poderia tomar aqui. O problema é que aqui ele já tá ganhando uma peça inteira, né. Então, se aqui ele não estivesse ganhando esse bispo, eu não faria isso no caso, né? Então ele toma aqui, cavalo captura a dama dele, ele tomaria a minha dama, eu tomaria a torre dele, ele simplesmente tiraria a posição daqui. Vamos supor que ele jogue aqui e aqui. Meu cavalo volta. Aqui ainda tô melhor, na verdade. Poderia ter feito esse lance. Acho que eu joguei muito rápido mesmo. Tinha esse lance, acabei não fazendo. Mas, bom, deu tudo certo em algum lugar dessa forma, né? Então, dama E7, captura. Ele joga a dama agora em F3 aqui para tirar a dama do meu ataque. E aqui eu volto meu cavalo para F6. Eu quero deixar bem claro aqui nessa posição que existe uma estratégia, né? Chamada estratégia de, vamos dizer assim, de quando você captura uma peça. Por exemplo, se você pegar uma vantagem de peça, no caso, pegou um peão, pegou um bispo ou pegou um cavalo, os seus próximos lances vai ser você recuar essas peças que estão lá na frente. Por exemplo, meu cavalo aqui, mesmo que a dama dele tivesse jogado em E3 nessa posição, não estivesse atacando, né, meu cavalo, como ela está fazendo aqui, por exemplo, do mesmo jeito eu recuaria meu cavalo de volta. Por quê? Porque você tem que reposicionar suas peças, reposicionar elas, recuando elas para uma posição onde elas vão ficar seguras, porque o meu cavalo ele tá solto aqui no tabuleiro, não tem ninguém defendendo o meu cavalo, nada defende o meu cavalo aqui. Então ele é propício a tomar táticos, né? Tomar ataques desproporcionais, ataques duplos ou algo assim que pode ser muito ruim.
pro jogo do meu cavalo, né? Pro meu próprio jogo. Então eu reposiciono minha peça numa casa onde ela vai ficar boa, né? E segura. E aí depois eu reorganizo, né, minhas peças, né? E óbvio, sempre observando se o seu rei tá bem protegido. E aí depois você vai fazer um ataque novamente. Isso daí é estratégias básicas de xadrez, né? É reorganização das peças depois de um alcance objetivo, né? Conseguir um peão, conseguir uma peça, algo assim. Beleza, recuo. Aqui ele joga cavalo E4 na posição, eu tomo, troco nessa posição. Pra mim, aquilo que eu falei pra vocês. Aqui eu tenho dois cavalos, né? Dois cavalos e duas torres. Ele tem duas torres, um cavalo. E dama contra dama. Aqui, basicamente, é só eu trocar as peças. E no final, eu vou ter sempre uma peça a mais. Então, sempre que você tiver uma peça a mais, troque as peças, que é garantido que você vá ganhar no final de partida. A não ser que você erre muito pra você perder, cara. Entende? Mas aí você vai ter que corrigir isso depois se isso acontecer. Então, captura aqui em E4, né? Ele capturou com a torre em E4. Ele tá no desespero. Ele quer entrar, quer tentar ataque de alguma forma, né? Eu jogo torre D8 e agora ele joga um outro lance que eu achei meio estranho, né? Que foi C3 aqui na posição. Eu jogo dama C7. Aqui ele joga torre em H4. Aqui tá no desespero, tá no ataque, tá querendo fazer de tudo pra tentar atacar, né? Aqui eu reposiciono meu cavalo, volto a jogar meu cavalo pra defender a posição. Então eu jogo meu cavalo E7. Aqui ele joga dama em H5 aqui na posição. Eu simplesmente faço um H6 pra proteger o checkmate dele. E agora ele joga torre em G4 aqui, tentando atacar de alguma forma. Eu jogo o meu cavalo para proteger a posição ainda mais em G6. Aqui ele joga a torre em D1, né, para proteger o peão. Eu jogo a minha dama para tentar trocar as damas aqui nessa posição. E ele simplesmente evita essa troca, né? Ele recua a dama dele, ele não quer deixar isso acontecer. E ele joga a dama dele em H3. Aqui eu simplesmente faço um B5 na posição. Ele joga a A3 na posição. Eu jogo minha dama em E2, atacando a torre dele. Muito firme essa posição, como tá bem... Vocês podem ver, tô bem defendido aqui. Tô atacando devagar, avançando devagar, com cautela. Não é porque o jogo tá ganho que eu simplesmente vou jogar de forma errada, entendeu? Sempre jogue certo, não dê nenhuma oportunidade. Sempre domine o jogo, sempre dê um jeito de encurralar o adversário, não deixa o adversário ganhar, não deixa o adversário ganhar espaço, não deixa o adversário ter tempo de pensar, bagace, ataque, pressione, não deixa o cara jogar, bagaça sempre que puder. Essa é a estratégia básica de xadrez, nunca dê esperanças. E se você der esperanças no xadrez, garanto pra você que você vai chorar. Então é melhor você ficar feliz da vida porque venceu e deixar o adversário chorar do que você ter que ficar irritado, puto da vida, bravo e chorar depois, certo? Então aqui F1 foi o lance da torre dele. E aqui eu capturo meu peão tranquilamente. Vamos dar uma de buraco negro aqui, sugar todas as peças dele aqui, né? Dama captura em B2. E agora ele faz um F4 aqui no desespero de novo. Minha dama captura em C3, devagarzinho, vamos pegando as peças dele. Ele faz um F5 aqui no desespero, meu peão captura em F5. Ele joga a torre aqui, e aqui foi o erro crasso dele, né? Essa torre em F5 não foi bom. Minha torre saiu agora da posição de D8 e foi para D3, atacando a dama dele. Ele joga a torre para tentar proteger de alguma forma. E aqui simplesmente tem mate em 9 lanças. O computador tá falando que tem mate em 9 lanças. Aí também é doideira, né? É mate forçado aqui, né? Mas aqui na posição, quando ele fez torre G3 para proteger a dama, encobrindo, né? Eu simplesmente faço o cheque na posição. Ele volta a torre dele para F8, F1, né? E aqui eu capturo. Ele joga o rei dele, né? Deixa eu só fazer o algébrico aqui. Rei captura em F1. Agora eu jogo minha dama em C1, dando cheque. Depois ele joga rei para F2. Eu jogo minha dama C2, dando cheque de novo. E aqui eu jogo meu cavalo para entrar na posição para dar checkmate logo de uma vez. Cavalo em F4. Esse cavalo é para dar um mate, né? Eu entrego aqui a posição para ele aqui, mas não é nada demais aqui. A posição já acabou, não tem mais o que ele fazer. E simplesmente ele captura no desespero, achando que vai conseguir dar checkmate, né? Em H6, captura com a dama, o peão, ameaçando dar checkmate aqui na posição. Nessa posição aqui em G7. E aqui eu dou o cheque matador, né? Que é o cheque da minha dama em E2, forçando o rei dele a recuar para essa posição, onde eu vou dar o checkmate lá embaixo em E1. Aqui é o mate maravilhosamente e a partida ela termina aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa partida meio maluquinha, né? Sobre domínio de peças, entender quando você recuar, quando você atacar e entender como a abertura ela é importante para você tomar cuidado e não cair em certas armadilhas. Se inscreve aí no canal para dar aquela força e vamos continuar aqui. Vamos para a próxima partida.